Olá, amigos, muito boa noite. Estamos começando a live que vai falar sobre o sumário de touros Hereford e Braford da Conexão Delta G nesta quinta-feira, 3 de setembro. Estamos aqui reunidos para apresentar essa publicação, tradicional publicação, que sempre lançada na Expo Inter. Estaríamos em época de Expo Inter esse ano, mas devido à pandemia, estamos fazendo este evento virtual. Estão comigo aqui, representando a Conexão Delta G, a Patrícia Wolff e o Bernardo Peter. Também representam aqui o Gensis, o Vanderlei Rosso e a Fernanda Brito. E também Fábio Barreto, da Progen, também está conosco aqui nessa live. Lembrando a todos que podem fazer suas perguntas aqui pelos comentários do Facebook, que ao longo da live a gente vai respondendo também essas perguntas. A nossa ideia é durar cerca de 1 hora, um pouco mais de 1 hora, para trazer todas as informações, todos os novos índices, também tirar as dúvidas em relação a esta live. Eu já vou passar de imediato, então, a palavra para a presidente da Conexão Delta G, Patrícia Wolff, que vai fazer as considerações iniciais em relação a este trabalho feito pela entidade. Patrícia, deixar contigo. Só tem que abrir. Agora sim. Boa noite, pessoal. Nestor, Fernando, Bernardo, Vanderlei, Fábio, muito obrigada a vocês por estar aqui conosco hoje. É um grande prazer, é um momento importante para nós. O lançamento do sumário é o principal momento da conexão durante o ano. Eu acho que deve ser assim para praticamente todos os programas de avaliação genética. É como ter um filho. Esse sumário ele é gestado por praticamente 2 anos até nascer. Desde que os produtos nascem, passam por 2 avaliações, aí se compila os dados, até chegar no documento final. É um trabalho muito grande. É um trabalho que é desenvolvido pelas nossas 18 empresas, que são participantes da Conexão Delta G, e que o Gensis é quem organiza e calcula tudo, e revisa, e previsa, e puxa a orelha da gente se tem alguma coisa que está errada, e às vezes volta uma puxada de orelha para o Gensis se tem alguma coisa errada, até sair o sumário. Tradicionalmente, ele era apresentado sempre na quinta-feira da Expo Inter, com um almoço, com carne produzida por nós, com vinho nosso, e esse ano, então, por conta da pandemia, a gente optou por fazer em 2 momentos. O primeiro momento que aconteceu lá no Dia do Bom Negócio da Progen e da Alta, eu aproveito aqui para agradecer mais uma vez ao Fábio, ao Salvador e à Suzana, e a todo o pessoal da Alta que nos receberam, que abriram espaço nesse momento tão importante para eles também, de nos brindar com a gente poder falar um pouco do lançamento do nosso sumário, que foi no dia 15 de agosto. E aí, no segundo momento, a ideia era de fazer essa live agora para a gente poder falar com um pouco mais de tempo sobre as questões mais técnicas do sumário. E para isso, então, aqui nós temos 4 especialistas, que são a Fernanda e o Vanderlei, o Bernardo e o Fábio. Bom, eu queria, Nestor, já me alongando, antes de entrar especificamente no assunto do sumário, eu acho que é extremamente importante a gente poder agradecer e formalizar o agradecimento para o pessoal que nos apoia, né? O pessoal que apoia a confecção do sumário, que consegue nos ajudar com que todos os anos a gente possa imprimir, a gente possa distribuir, a gente possa, enfim, realizar o sumário. A Alta e a Progen, que são nossos parceiros há muito tempo e também são, inclusive, nossos parceiros no programa Toro Jovem, a ABS e a Corte, e também a Associação Brasileira de Hereford e Braford e o Gensis. E depois das nossas empresas, nós temos que nos apoiam no sumário o Cati, a Pitangueira, a Central Leilões e a Fazenda Nova, a Silêncio, a Madraga, a GAP e a Wolff Genética. Muito obrigada, o apoio de vocês é muito importante para o sumário da Conexão Delta G. Nestor, eu posso seguir falando ou tu vai perguntar alguma coisa? Acho que não, né? Bom, então eu vou procurar ser rápida, porque a ideia é que essa live seja mais técnica e que questões mais profundas ou alguma dúvida venham sobre assuntos técnicos. Mas eu queria só falar um pouco mais sobre a importância dos números do sumário. A gente considera na Conexão que esse sumário é um sumário robusto, porque nós somos 18 empresas, nós temos 30 touros em central, atualmente nós temos cerca de 20 mil matrizes Braford e Hereford ativas, né? Nós estamos avaliando em torno de 25 características, considerando os índices
são 420 mil animais avaliados. Esse ano, essa safra de 2019, foram 10 mil produtos desmamados. A gente considera isso que para a população das nossas raças que a gente trabalha, que não é o grande mundo do Nelore, são números robustos, são números importantes, né? Essa é a nossa 23ª edição do sumário, embora a conexão Delta G tenha 26 anos. Levou 3 anos, uma gestação, um desmame, um sobreano, até que a primeira edição do sumário fosse confeccionada. Mas os integrantes fundadores da Conexão Delta G, eles coletam dados há praticamente 45 anos. Desde o início dos programas de avaliação de genética no Brasil, os rebanhos fundadores da Conexão Delta G foram pioneiros, eles já estavam há bastante tempo trabalhando com avaliação genética. Então, eu acho que isso é muito importante, porque a gente procura dentro do nosso grupo, que é um grupo pequeno de empresas, trabalhar muito a qualidade dos dados, a consistência dos dados. Os números são números, eles existem em vários lugares e para vários fins, e a gente é bastante exigente, sempre se cobra internamente, dentro das empresas e entre as empresas, que esses dados sejam de extrema qualidade, né? A gente é bastante chato com treinamento, enfim, é uma coisa que é bastante importante dentro do nosso grupo, a qualidade dos dados. Então, chegamos no sumário de 2020. Esse ano a gente apresenta 350 touros entre Hereford e Braford. Isso é 8% a mais de animais do que foram avaliados em 2019. E uma coisa que eu achei muito interessante foi que o próprio pessoal do Gencisa, Fernanda, especificamente, que é quem trabalha mais com o nosso banco de dados, nos alertou que 80% desses 350 touros que estão dentro do sumário, eles são provenientes de rebanhos da Conexão Delta G. Isso é bairrismo? Não, eu não acho que isso seja bairrismo. Isso é um reflexo da maneira como a gente trabalha os dados, da maneira como a gente acredita no caminho da seleção que a gente está fazendo. E também acredito que é muito em função da força que o nosso programa de Touro Jovem, que o Fábio foi escalado para falar no fim dessa live, é uma coisa que a gente tem dado assim, muita ênfase dentro da Conexão, é que o Touro Jovem seja usado. Então, imagina, a gente tem a oportunidade de pegar a cabeceira de uma geração e usar ela antes de todo mundo. Então, a gente acredita que, assim, foi muito importante esse alerta que a Fernanda nos fez. 80% dos touros que estão listados no sumário são provenientes dos nossos rebanhos. Então, a gente está sempre, óbvio, procurando usar outras linhagens de outras empresas, de outros programas, claro, sempre atrás de animais superiores geneticamente. Mas é uma característica do nosso grupo acreditar no trabalho que a gente está fazendo e acabar usando os touros que a gente mesmo produz, né? Nós também apresentamos os dados de avaliação genômica, que é um trabalho super pioneiro que a Conexão fez, junto com a Embrapa e com o apoio da Associação Brasileira de Hereford e Braford, né? Ele ficou conhecido como o trabalho do carrapato, mas, na verdade, ele tem características de adaptação que são muito importantes, que são avaliadas, são características difíceis de coletar, então, por isso a genômica foi tão importante. Nessa edição, nós temos 174 touros listados para avaliação genômica, 64 Hereford e 110 Braford. É um trabalho novo, sim, ele começou em 2009, depois, mas são 16 mil dados, a gente tem mais de 7 mil animais genotipados, então também a gente considera que é um trabalho bastante robusto e que a gente espera que as pessoas possam desfrutar e que possam tirar proveito desse trabalho que a gente fez, que é um trabalho bastante consistente. Eu acho que, por enquanto, era isso que eu tinha para falar. E a gente vai ficar até o fim da live à disposição. O pessoal que quiser nos perguntar, a gente está super à vontade, super com vontade de responder. Então, muito obrigada pelo tempo que eu tive aqui e bom trabalho com meus companheiros. Obrigado, Patrícia. Antes só de passar a palavra ao Bernardo, lembrando, né, que todos que estão nos assistindo podem fazer suas perguntas. A gente já tem aqui alguns recados aqui do Otaviano Neto, nosso amigo, dando uma boa noite também aqui na live. Um recado do Luiz Felipe Becker também, dando esse recado, e Juliano Fernandes também aí dando boa noite aí e aplausos aí pela live. Então, agora eu vou passar a palavra para o Bernardo Peter, que possa dar esse recado inicial também aí em relação a esse sumário de touros e os trabalhos da Conexão Delta G. Bernardo, é contigo. Boa noite, Nestor, Patrícia, Fernanda, Vanderlei, Fábio. Boa
boa noite a todos que estão nos assistindo aí. Como bem disse a Patrícia, aí para nós sempre é bom, prazeroso falar do nosso Sumário de Touros, falar do nosso programa de melhoramento genético, né? Afinal de contas, é o nosso dia a dia. Eu sempre costumo dizer que o nosso dia a dia, a nossa rotina é coletar dados, avaliar e descartar. Coletar dados, avaliar e descartar. Né? A gente, resumindo a operação toda, o que a gente faz é isso, né? Então, a gente chega a um nível de pressão de seleção e de rigor na coleta de dados, que foi uma coisa, como bem disse a Patrícia, que o GenSys nos ensinou sempre a ter uma coleta de dados muito rigorosa, muito bem feita, para gerar dados confiáveis. E a gente chega, então, por fim, no resultado final disso tudo, que é o nosso sumário de reprodutores. Né? Ali, nesse sumário, estão contidas as avaliações de todos os touros pais que têm filhos avaliados dentro da conexão Delta G, ali que está o que interessa, ou seja, o que os filhos desses touros desempenham, né, que estão lá no campo, que é o que interessa para nós. Como a gente tem diversas características aí, mais de 20 características, 22, 25, não tem nem certa plantação, a gente pode dividir essas características em características de crescimento, ganho de peso, como queiram chamar, características de carcaça, as características de adaptação, que são avaliadas de forma genômica, e também as características de facilidade de parto, né? Ou seja, que são aquelas características auxiliares ou complementares que a gente chama. As características, todas essas características, então, como a gente sabe, são congregadas, são unidas dentro dos índices, índice de desmama e índice final. Atualmente, os nossos índices, eles têm 50% do índice é composto das características de crescimento, de peso, dividido em 25% até o desmame e 25% pós-desmame. E o restante dos 50% é dividido entre as características de carcaça, que são conformação, precocidade e musculatura, perímetro escrotal, que é uma característica correlacionada com precocidade sexual, e depois nós temos as características auxiliares. As características genômicas, então, como a Patrícia falou, são avaliadas características de adaptação, que são aquelas características mais difíceis de serem medidas, né? Que são o resistência a carrapatos, que foi o grande projeto com o qual a gente começou com a Embrapa, e também pigmentação ocular, que é uma característica muito importante, sobretudo no Hereford, e comprimento de pelame nas duas fases, desmama e sobreano, que é uma característica extremamente importante de adaptação ao meio ambiente, que é o que a gente sempre precisa, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos a gente precisa que os animais tenham pelo no inverno, mas a gente precisa que quando entre a primavera, rapidamente eles percam esse pelo, né? E essas características que são avaliadas, então, de forma genômica. E, por fim, para a gente poder avaliar tudo isso, o animal primeiro precisa nascer. Então, a gente tem também as características que auxiliam no controle do auxílio ao parto. O mais conhecido de todos é o peso ao nascimento, que é uma medida mais direta, mais objetiva, que tem grande influência na facilidade de parto, e que todo mundo conhece. Também tem os scores de auxílio ao parto, que são tomados dentro da conexão Delta G. E tem também uma outra característica que influencia no tamanho do feto ao nascimento e, por sua vez, na facilidade de parto, que é a duração da gestação das vacas. Essas três características juntas, elas estão sendo calculadas a partir deste ano, de forma inovadora, pela conexão Delta G, uma novidade que está dentro do sumário, calculando o índice de facilidade de parto. Então, o índice de facilidade de parto é composto pelas características peso ao nascimento, auxílio ao parto e duração da gestação. A Fernanda vai explicar mais adiante, detalhadamente, essas características aí. Então, peso ao nascimento, ele é muito importante para a gente poder calcular também o ganho de peso e a DEP de crescimento pré-desmama, mas também serve para calcular as DEPs o índice de facilidade de parto, junto com as outras características. Então, depois de
todos esses dados juntos aí, essa montanha de coleta de dados que a gente faz, de avaliações, correção de dados, a gente chega, então, ao grande resultado final, que é o sumário de touros, que é a principal ferramenta que o produtor tem para escolher o sêmen que vai comprar para usar na estação de monta. Que essa é uma decisão que deve ser encarada de forma muito séria e profissional. Eu sempre digo isso, o produtor... a partir dessa decisão, qual é o sêmen que vai ser usado, é que vai definir todo o futuro de uma geração inteira dentro de uma propriedade. Né? A pecuária é uma atividade de ciclo longo, em que o primeiro desfrute de uma safra leva pelo menos 2 anos para ser realizado, concretizado. Então, se a gente utilizar mal essa informação, a gente compromete uma geração inteira de animais, uma safra inteira. Então, na hora de comprar o sêmen, antes de comprar o sêmen, aliás, sumário da conexão Delta-G na mão, elencando ali quais são os reprodutores que são mais indicados, mais adequados ao meu sistema de produção, ao tipo de gado que eu tenho, qual é o meu objetivo, se é engorda, se é desmame, se eu preciso de fêmeas ou não, as características estão todas ali. E a conexão Delta-G também está sempre à disposição para atender todos os clientes, todo mundo que quiser informação, né? E quando chegar na central de disseminação, peçam para ver o sumário da conexão Delta-G lá, para se guiar, saber bem qual é o touro que tem que seguir. Nestor, eu deixo a palavra então para a Fernanda falar um pouquinho para nós aí, mais tecnicamente sobre as características aí, sobre a nossa novidade também do índice de facilidade de parto. E fico aqui à disposição também para alguma pergunta, se alguém tiver aí. Perfeito. Antes da Fernanda, só lembrando, né, a todos que mandem seus comentários, suas perguntas aqui pelo nossa descrição aqui, pelos nossos comentários ali do Facebook, que ao longo da live a gente vai também reproduzindo aqui esses comentários e também as perguntas que forem feitas. Lembrando também, né, que o sumário ele está disponível também no site da Conexão Delta-G, né? Aqui na barra embaixo vai passando o endereço. Se o pessoal quiser acessar também está lá. Então, vou deixar agora com a Fernanda e também o Vanderlei aí para falarem da parte do GenSys aí em relação a essa importante publicação que a Conexão traz anualmente. Bom, boa noite a todos, um prazer estar aqui. Normalmente a gente faz esse encontro na Expo Inter, né, com as pessoas interessadas em participar desse lançamento do sumário, hoje dessa vez virtual, mas provavelmente até atingindo um público maior, né. E nós temos, então, o que a Patrícia falou em termos da história, da Conexão Delta-G, dos anos de trabalho, né, da qualidade dos dados, do esmero pelos dados, e o Bernardo, então, comentou sobre as características, sobre o dia a dia e sobre essa formação dos índices, né. A vida diária da Conexão Delta-G é pautada por todos esses eixos, né? O cuidado com a coleta de dados, todo o trabalho no campo, que é importantíssimo, e depois, então, centralizando, né, nas bases de dados, né, no nosso escritório, e faz com que a gente trabalhe toda essa base de dados e transforme isso, então, através de metodologias estatísticas, né, em base biológica, genômica e estatística, e se consiga, então, oferecer para vocês essa informação de qualidade, né? Lembrando que a gente tem sempre um indicador de acurácia dos dados, né, que todo mundo já conhece, mas só para ressaltar que a acurácia é a quantidade de informação, e isso que a gente vem falando de qualidade da informação, ela não está dentro desse número. Na verdade, a qualidade da informação é o que vai ocorrer no campo, né? É o resultado prático no campo. Se não tiver qualidade dessa informação, mesmo com uma acurácia alta, o resultado não vai aparecer de forma que a gente esperaria, né? Então, para isso é bem importante que se
tenha um conhecimento, né, quem é o usuário, né, tenha um conhecimento dessa história, né, da conexão da UTG. Indo, então, para a questão dos índices, né, os índices são a melhor forma que a gente tem de agregar diversas características, né, num único número, para que a gente possa selecionar animais equilibrados, né, porque o critério de seleção não tem como a gente ter um objetivo único de seleção, um critério único, uma característica única. A gente tem interesse em várias características, é a melhor forma da gente oferecer e selecionar para essas várias características através de índices, né? Eles reúnem, né, eles aproveitam, esses índices aproveitam as correlações entre as características, né, se são correlações positivas, que vão na mesma direção, então uma característica reforça a outra, e a gente consegue estar selecionando para animais equilibrados, né. Claro que existem mais de um tipo de objetivo de seleção, e, portanto, também não é, assim, tão desejável a gente juntar todos no mesmo índice, a gente pode ter mais de um tipo de índice. É o que ocorreu esse ano, que está ocorrendo, a criação desse novo índice de facilidade de parto, como forma de ser um critério de escolha de touros, especificamente para essa característica tão importante, né, no rebanho bovino, que afeta a lucratividade, mas que por si só não é única, né? Nós temos todas as outras características de crescimento, né? Que o Bernardo comentou, e só que o que acontece? O usuário dessas informações, ele tem a vantagem dele estar escolhendo da forma que ele bem entender de todas essas informações que existem nessa publicação. Ele pode escolher característica por característica ou mais facilmente através dos índices, né? Ele tem essa facilidade, né? Já um programa de melhoramento, os criadores, eles têm uma responsabilidade maior, eles têm que manter um pool genético da população. Então, eles não podem abrir mão, né, de algumas características em detrimento de outras. Então, ao mesmo tempo que eles têm que selecionar para peso a nascer, eles também têm que selecionar para características de crescimento. E nisso pode existir um antagonismo. E a gente tem que encontrar aqueles animais que são favoráveis para ambas as características, né? E também para, em alguns momentos, utilizar esses animais, e em outros momentos, outros animais, para não se perder, digamos assim, o pool genético, né, de características, de todas aquelas características que se tem interesse. Então, eu diria assim que o trabalho que toda a conexão faz, ela tem, obviamente, um retorno, né, tanto no rebanho dela, com o uso dos touros próprios, né, e também, depois, na venda dos touros, tem também um retorno econômico importante, porque são valorizados, mas o usuário que vai utilizar essa ferramenta, ele tem essa vantagem, que ele não precisa ter essa preocupação, ele só tem a preocupação com a situação específica dele. Bom, detalhadamente, a questão do índice de facilidade de parto, se utilizou as 3 características, né, que têm impacto, né, na facilidade de parto. Peso ao nascer, né, que nós já temos um banco de dados em torno de quase 300 mil dados de pesagem ao nascer. Duração da gestação, a gente tem em torno de 120 mil dados. E auxílio ao parto, nós temos uma base de em torno de 50 mil dados. Mais recentemente se intensificou essa coleta de dados, mas desses 50 mil, se estudou esses 50 mil e se optou por usar uma base de 15 mil dados, que são das fêmeas de parição 2 e 3 anos, por justamente serem as mais desafiadas para essa característica. Então, com isso, nós fizemos uma análise, né, específica para essa característica, que é uma característica peculiar, né, que ela tem uma característica de limiar, né, ou seja, 95% da característica que não tem auxílio ao parto, os outros 5% é que se dividem nos outros scores 2, 3, 4, 5.
Então, nós fazemos uma análise estatística específica para esse tipo de característica, em que a gente divide os dados em favoráveis e não favoráveis, e com isso a gente consegue estimar, então, o valor genético para auxílio ao parto. Então, nós reunimos num índice auxílio ao parto, duração da gestação e peso a nascer, sendo dado 45% de peso para peso a nascer, 45% para auxílio ao parto e 10% para a duração da gestação. Com isso, a gente consegue equilibrar as três características, sendo que cada uma delas tem um tipo de herdabilidade, né, de média a alta. A duração da gestação está em torno de 50%, as outras em torno de 30%, e sendo que peso a nascer é uma medida indireta, mas é uma medida de caráter contínuo e tem alta correlação com a facilidade de parto, mundialmente reconhecida por isso em vários trabalhos. E auxílio ao parto, a importância dessa característica é de ser uma medida direta, uma observação direta de facilidade de parto, também muito utilizada em outros países, especialmente também em gado de leite, né? E juntando essas três características, a gente consegue equilibrar as vantagens das três, né? E conseguir dar uma robustez melhor na escolha dos reprodutores para facilidade de parto, né? Então, isso está sendo oferecido esse ano. Os demais índices continuam com as mesmas ponderações, a gente precisa ter digamos assim, uma continuidade na seleção, né? Mas o usuário, ele pode escolher por outras características isoladas, né? Se ele está mais interessado em musculatura, em precocidade de crescimento, em perímetro escrotal, todas as informações estão disponíveis. Como o Nestor falou, esse sumário está disponível na página da Conexão, está disponível na página do GenSys. Na página do GenSys, vocês podem ter uma funcionalidade de ordenar por diferentes características, né? E poder fazer procuras, né, na tabela online, né? E poder, então, ter acesso a essa informação. E, no mais, eu acho que era isso que eu tinha para falar no momento, né? Eu acho que, a partir das dúvidas de vocês, a gente pode ir, então, aprofundando mais a algum assunto específico. A gente passa a palavra agora, então, ao Vanderlei para fazer uma complementação em relação a essa parte do GenSys dentro dessa questão do sumário. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria apenas de complementar o que já foi falado, né? Que o sumário, como ele congrega ali um grande número de características, né? Então, a informação que nós temos contida no sumário, ela pode atender a diferentes objetivos de seleção. Então, o criador, ele pode encontrar nesse sumário aqueles touros que melhor atendem os seus objetivos de seleção. Então, como nós temos o valor genético de várias características, né, nós temos uma especificação do produto, né? Então, o criador pode utilizar essas informações para adquirir o sêmen, como o Bernardo já comentou, né? E depois ele pode programar os seus acasalamentos utilizando as informações que estão no sumário. Então, mesmo aqueles criadores que não participam do programa de melhoramento da conexão delta-G, eles podem utilizar essa ferramenta para os acasalamentos dirigidos, né? Eles podem direcionar os acasalamentos visando, então, os objetivos de seleção. Então, é uma informação democrática, né, que está disponível para todos, né, e que deve ser utilizada da melhor forma, de uma forma inteligente, tá? Por enquanto é isso que eu tinha para falar. E fico aí à disposição de todos. Muito bem, a gente vai passar a palavra ao Fábio, mas antes eu também vou passar alguns recados aqui, o pessoal que tem entrado aqui. Mário Luiz mandando uma boa noite aí a todos, né, participando aí da live. A Maíra Carminha Correia também, seu boa noite. José Ivo Zarte mandando aí na escuta daí da live. Nosso querido Adroaldo Peter aí também
com as suas palmas, né? Mandando o seu recado, também está acompanhando. Fábio Cabral Gonçalves, boa noite, mandando aqui para nós. E também a Vera Lúcia, também aí conosco, participando da live, também acompanhando essa live. Aqui mais um último recado, João Marcos Kelbolska também mandando boa noite. Lembrando, né, a todos que podem participar com suas dúvidas, suas questões, se estão ouvindo, tem alguma dúvida, tem alguma questão, assim que o Fábio também falar, a gente também vai passar essa questão toda para começar a abrir esse debate, essas perguntas em relação ao sumário e a outros programas da Conexão. Então, Fábio, vou deixar a palavra contigo agora nesse momento. Boa noite, Nestor, Patrícia, Fernanda, Bernardo, Vanderlei. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aí a Conexão Delta G pela confiança depositada, a gente participar junto aí desse programa que eu considero tão importante, né? Que é o programa Touro Jovem, que é a testagem desses animais para a gente conseguir fornecer para o produtor genética superior o mais cedo possível, né? Eu acho que a gente tem esse é um grande desafio aí nesses anos de inseminação artificial que a gente acompanha, 25 anos já falando. Sempre a gente tinha aquela preocupação, né? Desde lá no início, a gente precisa oferecer para o mercado touros provados, touros que realmente imprimam, né? E a gente acabava descobrindo, às vezes, muito tarde esses reprodutores, quando eles tinham uma vida útil já bastante reduzida, né? E esse programa ele veio e tem sido cada vez mais redondo, a gente pode dizer assim, né? E vem ofertando hoje para o mercado precocemente touros superiores, que é tudo isso que a gente quer, né? Multiplicar a genética superior. Tá? Falando especificamente sobre o programa desse ano, né? E tentando mostrar como é que a gente chegou nos touros desse ano e como é que é feita essa pressão de seleção, né? A gente está avaliando neste ano, a geração nascida no ano de 2018. Então, essa geração são em torno de 10 mil produtos nascidos dentro dos rebanhos dos conectados que nasceram no ano de 2018, né? Aí, a gente pegando no Brafor, foram em torno de 3 mil animais que foram avaliados. Desses 3 mil animais, a Fernanda nos passou uma relação de 68 touros superiores, touros que tinham avaliação genética superior, os destaques dessa geração. Isso foi passado para todos os conectados, para cada proprietário, e foi feito um primeiro filtro, onde cada proprietário já identificou quais animais estariam passíveis de participar do programa Touro Jovem. E aí esse número ficou 27 touros, no caso do Brafor, que foram revisados, né? Onde é que nós entramos nesse processo? Eu fui a cada propriedade, a gente fez uma revisão desses touros, onde a gente procurou adequar, os touros já são, com certeza, excelentes, os 27 na questão melhoramento genético, na questão dados, e nós procuramos olhar também com o lado, olhando um pouco a parte de fenótipo e qualidade de sêmen, e chegar num grupo de touros que esse sêmen é distribuído entre os usuários da conexão. Então, no Brafor, nós chegamos num grupo de 4 touros, né? E no Hereford, a partir de um número de 1.000 animais avaliados, se chegou em 35 touros superiores. Desses 35, após a avaliação dos produtores, chegou em 13 touros para serem revisados, e desses 13 touros, nós elegemos um touro que está tendo sêmen coletado para ser distribuído entre os conectados. Então, este ano nós temos um grupo de 5 touros que estão tendo seu sêmen coletado para ser distribuído entre os usuários da conexão Delta G. Isso, falando um pouquinho do que vem para trás, né, que nós temos já observado com o passar dos anos, né, a gente já tem hoje vários touros na nossa bateria que são oriundos do teste progênio da conexão. Nós podemos citar aí hoje o
o próprio Guarani, Jaral, Capataz, Sinuelo, Nativo, Parceiro, que são touros que vieram do teste de progênie da conexão e que hoje são touros que são ofertados ao mercado e que já temos progênie nascida e já temos touros líderes de venda que vieram oriundos desse teste de progênie. Então, eu acredito que com isso a gente consegue fechar a roda, né? Consegue levar para o cliente final, né? Reprodutores realmente provados e testados. E a notícia boa que a gente tem é que hoje a gente já tem observado cada vez uma maior aceitação do mercado e uma busca do mercado por esses reprodutores. Eu fiz um levantamento rápido hoje, até para trazer um pouquinho mais de informação, né, sobre números, né, dos últimos 4 anos. Neste ano, nós já estamos chegando próximos de 200 mil doses comercializadas de sêmen de touros oriundos do teste de progênie da conexão Delta G nos últimos 4 anos. Né? A gente vê como realmente esse trabalho tem tido aceitação pelo cliente, tem tido busca por esses animais, e o legal disso, né, que isso tem levado o melhoramento genético para a utilização em rebanhos comerciais para gerar ganho para o usuário dessa genética, né, pessoal? Então, a gente, com isso, consegue realmente que esse programa tenha continuidade e tenha cada vez mais levando ganho para o produtor. Acho que é isso que eu tinha por enquanto, Nestor. Eu vou para ti aí, fico à disposição aí para perguntas. Perfeito, Fábio. Obrigado pela participação também, falando do touro jovem. A Patrícia tem uma consideração ali a falar, então, Patrícia, fica à vontade. Já vou sair do protocolo aqui. Pô, o Fábio está escondendo a informação, eu não sabia disso. Eu acho essa informação extremamente importante. É um número. Eu comecei falando de números que eram robustos e ele tinha um número muito robusto e não falou nada, não sabia. Muito obrigada. Eu acho impressionante. A gente sabe que o mercado da inseminação, um mercado que está, seja inseminação convencional e ATF, né? O pessoal das centrais está bombando na pecuária brasileira e eu acho que o caminho é esse mesmo. É uma biotecnologia que está consagrada já e é uma ferramenta espetacular a gente poder acessar o top do top de cada raça, né? Através de sêmen é incrível. Agora, eu acho que é um número muito importante, eu fico muito feliz de ter esse retorno, e porque às vezes a gente se debate muito dentro da conexão, justo em cima desse programa, porque não é fácil. O criador, ele é o criador, então a gente sempre tem que respeitar o que cada criador quer fazer. A gente traça diretrizes dentro da conexão ou dentro das raças, mas cada criador, quando chega na sua casa, na sua mangueira, no seu potreiro, enfim, sabe o que ele quer fazer, para que lado ele quer ir. E então o programa Touro Jovem da Conexão, ele é um programa compulsório, está escrito no Estatuto da Conexão que a gente tem que ter. Se eu não me engano, me corrijam Fernando, Vanderlei e Bernardo, mas eu acho que são 10% dos produtos nascidos da safra, eles devem ser oriundos de touros jovens daquela safra. Então, e às vezes é aquela coisa, às vezes esbarra no, eu não gostei desse touro por causa disso, ou esse touro é da linhagem que eu já não posso mais usar. Então, por isso que a gente procura abrir o máximo possível a gama de touros, né? Então, às vezes a gente fica nessa coisa, eu tenho que usar, mas eu estou um pouco impedido. Agora, esse número que o Fábio está nos trazendo, eu acho que nos dá mais fôlego, porque essas 200 mil doses, provavelmente um percentual altíssimo delas, ou 100% delas, devem ser negociadas para fora de rebanhos da conexão. Então, quer dizer, a gente está produzindo um material que está sendo bem aceito dentro do mercado da pecuária brasileira. E eu acho que isso é muito, muito, muito bom. Nestor, eu queria combinar contigo que eu acho que tem 2 assuntos que a gente precisa falar um pouquinho mais. Eu tenho uma dúvida, que é uma dúvida do Fábio, que eu acho que ele não vai perguntar, sobre o índice de facilidade de parto. E também depois eu acho que a gente podia falar um pouquinho mais sobre o trabalho da genômica, porque eu vi que a Angus assinou um projeto com a Embrapa, que eu acho que é mais ou menos nos mesmos moldes do que a gente fez na conexão, e eu acho que a gente tem um pouquinho mais de tempo para falar rapidamente sobre isso, porque o nosso trabalho ficou muito conhecido por ser o trabalho do carrapato, e a gente também tem algumas características de
de adaptação, que são difíceis de coletar, e por isso a genômica é importante, que eu acho que a Fernanda, o Vanderlei e o Bernardo podiam nos explicar um pouquinho mais. Não. O que vocês acham melhor? Começamos na minha dúvida, que é do Fábio, ou na genômica? Perfeitamente. Só vou passar alguns recadinhos aqui rápido. Só uma consideração, Patrícia. O Fábio fez aquilo que a gente chama em jornalismo de furo de reportagem, né? Deixou para a live aqui fazer esse furo de reportagem muito legal para a gente ter também essa novidade aqui nessa nossa transmissão ao vivo. A gente já tem até perguntas do público, mas vamos encaminhar, só vou encaminhar alguns recadinhos rápido, depois a gente vai encaminhar uma pergunta do público após essa provocação que a Patrícia fez, que é muito importante, né? Só para a gente falar aqui, então, boa noite aqui do Luiz Ângelo, também participando aqui da nossa live. Reinaldo Salvador aí também participando, aí a Suzana e Salvador parabenizando a equipe. Também todo o pessoal da Pitangueira lá dando as suas palmas e nossa vice-presidente Clarissa Peixoto também aí participando da live. Mas eu acho que é importante, de repente, deixar essa resposta, essas provocações que a Patrícia fez agora nesse momento, e depois nós encaminhamos aqui a primeira pergunta do público. Bernardo, contigo. Não, eu queria falar só no sentido de corroborar um pouco o que o Fábio falou e que a Patrícia falou em relação ao programa Touro Jovem, que a gente fica tão entusiasmado com ele agora, né? E eu estava lembrando aqui agora, escutando isso daí, de os touros, o primeiro teste de progênie que a gente fez foram os touros nascidos em 1999, né? E eu lembro direitinho quando o Fries bolou o teste de progênie e nos apresentou para nós da Conexão. E eu lembro direitinho de um slide que ele botou, ele explicou como é que seria o teste de progênie, ele falou isso que o Fábio disse, que a gente perdia muito tempo com touros bons e que só iam ser descobertos depois que já tinham uma vida útil muito pequena, velhos, né? E aí ele falou sobre a vantagem de identificar um touro superior cedo na vida. E ele botou um slide para a gente assim, que dizia exatamente assim: a fase de atirar no escuro terminou. Ele falou isso aí. E ele tinha toda a razão, como sempre. Ele tinha toda a razão, porque é exatamente isso que acontece hoje dentro da Conexão Delta G. Se a gente pegar os últimos touros jovens, aí, dos últimos 10 anos, bota, né? Dos touros que foram lá para a Progem, para congelação, para fazer efetivamente parte do teste de progênie, 90% virou touro pai, virou touro provado. Ou seja, hoje, exatamente o que ele disse, tu pode fechar os olhos e escolher qualquer um dos touros jovens ali e usar, que eu tenho certeza que vai dar certo. Por quê? Porque a coleta de dados é bem feita, porque a avaliação é bem feita e porque a escolha dos touros é bem feita. Então, é fantástico, a gente só pode ter um orgulho enorme desse programa, porque ele é maravilhoso mesmo. E é ele que nos ajuda a levar o progresso genético para frente, porque eu sempre costumo dizer também que se a gente pegar o sumário, um touro fica na ponta do sumário 3 anos, 4 anos no máximo, e aí vem um touro novo e passa na frente dele. Por quê? Graças ao programa de touro jovem, né? E o melhoramento genético ocorrendo. Então, na verdade, era só isso que eu queria auxiliar aí, e me lembrei disso agora, escutando isso tudo aí. Aí a Fernanda parece que quer falar ali, vou passar a palavra, não vou me alongar mais. Só para complementar, né, que isso tudo se chama genética de populações. A base teórica para esse trabalho, né, tem a base prática e tem a base teórica, né? A base teórica é a genética de população. Então, assim, está nos livros, está na tecnologia, está na ciência, né? Funciona. Né? A gente trabalha com um filtro, como o Fábio colocou, né? A gente vai afunilando e cada safra a gente chega numa bateria de touros jovens, né? E esses touros serão submetidos ao teste de progênie. Eles já podem ser usados antes de ter o teste de progênie, porque a gente usa um modelo que permite isso, né? E que, claro, que ainda a acurácia, né, a quantidade de informação ainda é baixa, porque ele não tem filhos avaliados,
né? Mas ele, no conjunto, né, dos anos dos touros jovens, a gente acaba que tem um alto nível de acerto. Se for, claro, escolher, pensar um touro jovem de todos eles que passaram até hoje, pode ser que aquele único lá não tenha comprovado. Mas o que a gente trabalha? Com os dados gerais, né? Com os dados totais. Por isso que a gente precisa que cada produtor escolha mais de um touro jovem, né? Claro que depende do tamanho do rebanho, né? Para que a gente possa testar isso dentro da conexão. Que a gente dilua, então, né, esses touros jovens em toda a população controlada. Então, isso que eu gostaria de dizer, assim, que a ciência funciona, e claro que de acordo com o empenho de executar a ciência, né, e aí que está os dois lados da questão, né, a boa execução da ciência e a base teórica para ela. Muito bem, acho que tem essas questões, então vamos agora, acho que essas provocações feitas pela presidente, né, em relação à questão genômica, né, que a gente pode falar, não sei quem é que vai querer abordar esse assunto, fica à vontade aí a palavra. Pode ser. A questão genômica, claro. A gente teria, assim, bastante coisa para falar, né? O difícil é resumir, né? É uma ciência, então, que evoluiu, né? De uns 10 anos para cá, ela é recente. A técnica, ela até já existia, mas, digamos assim, as técnicas eram mais restritas, né, e houve uma espécie de uma revolução biotecnológica há um tempo atrás. Inclusive, hoje, todo mundo tem ouvido falar no famoso PCR, por causa da pandemia, pois na genômica bovina tem a ver também com a descoberta de uma enzima que facilitou a amplificação do DNA, e o resto veio uma revolução atrás disso. Dessa enzima que amplifica o DNA, e então é possível de genotipar, né, diversos organismos, né, vivos, né? Com essa tecnologia se inseriu no mundo da pecuária através dos projetos de genoma, tanto humano como bovino, e culminou então com uma técnica chamada seleção genômica, que é de agregar a informação do genoma através de uma genotipagem de marcadores genéticos, né? Não são de todos os genes, mas né? Tem até tecnologias que se faz o sequenciamento também, né? Mas em geral são alguns milhares de marcadores, né? Próximos aos genes, e a gente com essa genotipagem e com o animal sendo medido fenotipicamente, a gente faz uma espécie de uma regressão, né, desses marcadores biológicos de DNA e os fenótipos. Então, com essa regressão estatística, a gente consegue dar um valor para cada marcador, para cada lugarzinho no DNA responsável por aquela característica de interesse econômico. Qual é o resultado disso, né? O resultado é um aumento de acurácia. É mais uma informação que a gente está aportando, né? E significa que, para animais jovens, ele é especialmente importante para animais jovens, né? Que a acurácia ainda é baixa, então vai aumentar mais ainda a acurácia, vai aprovar mais touros, vamos dizer assim, né? Touros jovens que não têm progênie ainda, e a facilidade da gente ter, digamos assim, um valor genético para uma característica, mesmo o animal não tendo sido medido. Claro que tem ressalva, né? Para que isso ocorra, nós precisamos de um banco de dados referência muito grande, e que nos dê, então, essa possibilidade da gente ter o que a gente chama de equação de predição, que foi o trabalho feito em convênio Conexão Delta G, Embrapa e Gensis, que durou 10 anos,
através e culminou, então, com esses 7.000 animais genotipados, e, então, a possibilidade de ter essa equação de predição, ainda que ela tenha que ser sempre renovada, né, ela não é estanque, né, porque uma população biológica não é estanque, ela vai mudando, a gente vai selecionando, e aquele pool genético que eu falei, o pool gênico, né, vai se modificando de acordo com o direcionamento que a gente quer dar, mas a gente tem diversas vantagens na seleção genômica, obviamente, né, que é esse aumento de acurácia de animais mais jovens, e também para características de difícil medição, né, ou seja, se uma característica é muito custosa de ser medida, muito difícil, ou é medida tardiamente na vida do animal, como características de carcaça em frigorífico, a seleção genômica, desde que alguém, um grupo, tenha acumulado dados suficientes para se criar uma equação de predição boa, é possível, então, de se ter esse resultado para animais que não têm a medida. Então, foi um trabalho bastante importante, né, que foi feito, e hoje a continuidade desse projeto passa por um investimento próprio da Conexão, de poder estar genotipando novos animais para aumentar e melhorar essa equação de predição, para então colocar, esse convênio é um produto colocado no mercado, né, divulgado pela Embrapa, divulgado pela Conexão, disponível a qualquer criador que queira usar essa equação de predição para carrapato, pelame e pigmentação ocular. Então, é uma tecnologia nova, só que ela tem um custo, né, ela ainda tem um custo alto, a genotipagem de um animal ainda está em torno de R$100 ou um pouco menos, agora com a alta do dólar complicou um pouco mais, né, a questão do custo, né, e então o que pode, digamos assim, dificultar um pouco essa tecnologia ainda é o custo, né. Eu acho que essa é a explicação dessa nova fase da ciência, né, de incorporar, então, esses dados biológicos, mas sempre agregado ao que já vinha sendo feito. Esse projeto da Embrapa, com a conexão com o GenSys, ele nem começou do zero, ele começou com uma base grande de dados que já vinha sendo coletados de resistência a carrapato por uma metodologia estipulada por uma tese de doutorado de uma colega nossa, Vânia Cardoso, e a Conexão já tinha essa base de dados. E se começou, então, a fazer um investimento maior na questão da genotipagem, com esse convênio com a Embrapa. E isso alavancou, então, bastante no sentido até de aprendizado e de estudos, resultou uma série de estudos de doutorado, publicados pela Embrapa, por colegas nossos que trabalharam com os dados também, que fizeram doutorado com esses dados, e realmente é um trabalho bastante importante, bastante relevante. Muito bem, obrigado, Fernanda. Patrícia tem um comentário? Só para pegar um gancho rápido em cima do que a Fernanda falou, o que eu gostaria de mencionar a respeito desse assunto da genômica é que eu acho, assim, a Fernanda falou dos custos, sim, eles são realmente importantes, mas eu penso que a parte mais custosa e mais difícil no Hereford e no BAFRA, ela já está feita, que é formar a população de referência. Hoje existe um charme em cima da genômica, né, e não relacionando com charme, mas a seleção do Nelore hoje ela está muito apoiada na genômica, um volume de dados muito grande, então é muito consistente, e eu acho que a gente já tem a parte mais difícil do trabalho feita. Então, eu acho que do momento que a gente considerou que o trabalho estava consistente e que abriu esse arquivo, esse baita banco de dados para que ele possa ser explorado comercialmente o trabalho, imagina qualquer criador de qualquer lugar quer usar um touro de uma central, mas ele não sabe como é que esse touro é para resistência ao carrapato, ele não é do rebanho da conexão, ele vai lá e pede para a central, olha, manda a amostra do touro que eu vou pagar.
é um valor que o custo é alto se a gente for trabalhar com população, mas se a gente for trabalhar com casos específicos, ele não é alto, né? Então, daqui a pouco, sei lá, eu quero botar 10 touros do meu leilão, eu quero fazer a genotipagem. Ele vai lá e contrata a Embrapa, contrata o GenX ou a própria Conexão e a gente viabiliza que isso seja feito. Eu acho um programa espetacular, eu acho que é uma oportunidade que se formou desde o ano passado e que talvez ainda não esteja bem divulgada e que me chamou a atenção justo agora, depois que a gente viu as notícias sobre esse projeto da Angus com a Embrapa, e que a gente se deu conta, mas esse trabalho na nossa população de referência, ela já existe, então ele está à disposição para quem cria a Erifor e Brafor. E eu acho que é um trabalho muito importante, ele ficou muito famoso por causa do carrapato, mas, por exemplo, assim, aqui no Rio Grande do Sul é uma realidade que está começando, mas que no Brasil já está estabelecida, que é a do confinamento. E a gente sabe que é extremamente importante a adaptação dos animais ao calor, às intempéries, no desempenho do confinamento, que é um serviço caro, é um processo muito justo. Então, eu acho que tem N oportunidades para o criador que quiser levar a sua seleção, ou até próprio, como eu falei no início, a escolha do touro que vai usar. Eu quero usar um touro que eu sei que é adaptado. A genômica, ela proporciona isso para a gente, que a gente tenha mais segurança, né, do animal que a gente vai usar. Então, era só isso, eu queria tentar traduzir um pouquinho mais para a vida prática da gente, que, como o Fábio bem falou, tem tantas oportunidades para a gente escolher um touro bom, tantos dados, eu acho que a gente precisa prestar mais atenção e começar a ser um pouco mais estudioso na hora de escolher qual a genética que a gente vai introduzir no nosso rebanho. Muito bem. Vou encaminhar aqui, então, a primeira pergunta do público. Foi feita aqui pelo Joabel Toneloto dos Santos. Boa noite. Na observação do auxílio ao parto, foram consideradas somente fêmeas de 2 a 3 anos. Foi adotada alguma ponderação distinta de animais de 2 em relação aos de 3 anos? O índice de facilidade de parto? Parabéns aos envolvidos na confecção do sumário. Acho que alguma coisa já foi resolvida. O próprio Joabel, que já caminhou uma outra pergunta, né? Já vamos também colocar. Se os touros jovens da Conexão Delta G são genotipados, caso sim, vocês pensam em divulgar nova genômica no sumário. Obrigado. Com relação a auxiliar o parto de 2 e 3 anos, sim, tudo que tem, todos os fatores que afetam a características e não são necessariamente genéticos, eles são considerados no que a gente chama de grupo contemporâneo. Então, sim, é considerada essa diferenciação. Com relação à genotipagem... A genotipagem, se alguém tiver alguma consideração, fique à vontade. Eu acho, Fábio, que está prevista a genotipagem desses animais, né? De qualquer forma, é até obrigatório do ponto de vista de paternidade, né? E a gente quer aproveitar, então, para fazer a genotipagem para painéis mais densos, né? Sim, Fernanda, dos touros participantes do teste progênio é feita a genotipagem, é feito o painel 50K e essa informação fica disponível para também se fazer a prova genômica. Sim, isso é calculado e se vai ter, então, essa informação genômica desses dados, assim que chegarem os genótipos. Perfeito, respondido, então, as questões do Joabel. Vamos encaminhar aqui também a questão do Gustavo Samara Sechinel, desculpa, ou Sequinel. Gustavo, desculpa se eu errei, mas um dos dois está certo. Boa noite, parabéns pelo trabalho. A Fazenda que tem interesse em entrar para a Conexão Delta G, quais critérios e exigências? Pergunta o Gustavo. Vou deixar, então, para a Patrícia e o Bernardo darem as considerações. Vai começar, Bernardo? Pode falar. Vai da parte técnica. Não, tá bem, não. Para quem quer participar da Conexão Delta G, pode entrar em contato conosco via Facebook da Conexão, via site da Conexão, no Instagram, né? E manifestar o interesse. Aí a gente vai fazer uma visita para o interessado, conversar e estabelecer quais são
os requisitos mínimos para fazer parte do programa de melhoramento. A gente faz além dessa conversa, a gente faz uma visita para ver como é que são as instalações, se tem os requisitos mínimos, se está disposto a cumprir com algumas condições, principalmente a formação de grupos contemporâneos, que a gente precisa explicar o que é um grupo contemporâneo, que é a chave do melhoramento genético, né? E quanto aos requisitos, são os requisitos básicos para qualquer propriedade de produção de gado de corte. Balança, né, com aferição com boa precisão, subdivisões de potreiros, um técnico para poder fazer as avaliações. Não precisa ser um técnico formado, mas alguém que seja capacitado, a gente pode capacitar esse técnico também. Enfim, isso aí vai a gente conversar e a gente faz essa visita e estabelece. Não tem muito mistério. Basta querer fazer as coisas bem feitas e coletar os dados bem coletados, né? A Patrícia pode complementar aí o que eu falei. Não, é isso aí, não tem muito o que falar. Tu começou meio carrasco, já ameaçando o cara, mas é isso aí, procura a gente, não tem muito mistério. Até um tempo atrás eu falei numa live, depois o pessoal comentou que tinha gostado. O pessoal tem receio, tem um pouco de medo da avaliação genética, e na verdade não é. Para o produtor que está no campo, é um processo de controle, ele é um pouco mais demorado, tem mais fatores para analisar, mas o princípio é o mesmo de toda. Eu sempre digo que o produtor de genética ele não pode estar muito distante do produtor comercial, né? O intuito é o mesmo, o objetivo final é o mesmo, é produzir carne, é ter rentabilidade. Então, procura a gente, pode procurar a gente, que não é tão complicado. Tá certo, Patrícia, Bernardo. Lembrando também, né, que o pessoal pode ficar conectado aqui nas nossas redes sociais, no Facebook. Aproveita, quem está aqui, não curtiu a página ainda, curta para continuar acompanhando todas as informações da Conexão Delta G, além também do nosso Instagram, @ConexãoDeltaG, também lá informações e fotos também, que a gente sempre está publicando nas redes sociais. Também fazer esses contatos, quem precisar, né, por ali, que a gente encaminha também a todo o corpo diretivo. A gente está chegando, então, ao final dessa live. Vou deixar aqui um tempo aí para considerações finais de cada um dos nossos participantes. Um tempo aí de 2 minutos, máximo, cada um que puder fazer essas considerações finais, para a gente encaminhar esse encerramento da live aí, que já estamos mais de 1 hora aí de um bom bate-papo. Certamente teria tempo para muito mais, mas a gente também sabe que o pessoal aí vai acompanhar, e a live vai ficar disponível também no Facebook. Quem quiser ver alguma coisa futuramente, tirar alguma nova dúvida, pode tirar à vontade aqui, que vai estar disponível esse vídeo no nosso Facebook. Eu vou fazer a ordem inversa agora, então, de encerrar aqui pelo Fábio, e depois o Vanderlei, a Fernanda, Bernardo e a Patrícia. Tá, ok, obrigado, Nestor. Só queria agradecer mais uma vez a oportunidade de participar, né, nos colocar à disposição. Também, se as pessoas quiserem conhecer os touros jovens lá na Progene, que estão participando do teste Progene desse ano, dizer que a gente está aberto à visitação também, então à disposição. E é isso aí, não vou me estender muito. Muito obrigado e boa noite a todos. Eu quero fazer um agradecimento especial aos produtores da Conexão Delta G, esses produtores que coletaram dados aí por muitos e muitos anos, né? Alguns deles começaram a coleta de dados, a construção dessa base de dados em 1970, ali nos anos 70, né? Então, se hoje nós temos um sumário robusto, né? Um sumário com muita informação, né? Um sumário super útil no universo do Erifor e do Brafor, a gente deve muito a esses produtores, né? Então, a eles o meu agradecimento. Obrigado. Eu, na mesma linha do Vanderlei, também agradeço, né? O Gensis está completando agora, no próximo, janeiro próximo, 30 anos, né? E nós temos uma história conjunta, né, com a Conexão nesses 30 anos, desde o início. Então, é um agradecimento, sim, a oportunidade da gente poder aplicar o nosso conhecimento, né, com
com os dados proporcionados pelos criadores. E aí eu convido a todos a visitarem a nossa página, né? Tem justamente o sumário para poder navegar, tem outros sumários de Nelore, de Angus, de Brangus, e estamos disponíveis, né, para qualquer dúvida, que aqui o pessoal não fez tantas perguntas ou não teve oportunidade de fazer, mas se tem uma curiosidade, se quer saber alguma coisa a mais, né, a gente está disponível, pode entrar em contato, que a gente conversa, a gente explica e tentar colocar o maior número de pessoas dentro dessa forma de trabalhar, né, com muito apreço, muita dedicação e muita técnica. Bom, também aqui quero agradecer a todos, então, que participaram aí da live, né? Acho que foi muito produtivo. Agradecer os integrantes do GenSys e ao Fábio aí também, que colaborou bastante. E ratificar, então, que quem tem interesse em entrar para a conexão, que entre em contato conosco, a gente conversa numa boa. Quem quiser mais informações, entre na página, no Instagram, entre em contato direto. Quem quiser sumário, e a gente está sempre disponível. Sempre lembrando que nós, da Conexão Delta G, também somos todos produtores. Produtores de genética e produtores de carne também, né? Bom, muito obrigada mais uma vez a todos os nossos companheiros de live que dedicaram 1h e pouquinho do fim da tarde para a gente falar desse assunto que apaixona tanto a gente. E muito obrigada, não tenho palavras para agradecer. É difícil porque é uma coisa nova, a gente não está habituado a lidar com isso e é um assunto importante, a gente queria que ele fosse o mais bem divulgado e o mais bem explicado possível. A gente segue à disposição de quem não pôde estar aqui hoje, de quem tem alguma dúvida, entre em contato conosco através das nossas mídias sociais e eu aproveito para lembrar o pessoal que dentro dos próximos poucos dias a gente vai começar a divulgação dos nossos leilões de primavera. São mais de 10 leilões que a gente participa, as empresas integrantes da Conexão, né? Alguns vão ser virtuais, a maioria, outros presenciais, mas a gente já vai começar em seguida a fazer a divulgação da nossa oferta de primavera. Então, fiquem de olho que eu acho que tem coisa bem interessante. Muito obrigada, boa noite. Tchau, Nestor. Tchau, todo mundo. Então tá, gente, muito obrigado, agradecendo ao Fábio, o Vanderlei, o Bernardo, a Fernanda e a Patrícia, agradecendo a todos vocês que participaram, deixaram seus recados aqui, os últimos recados rapidamente aqui, da Clarissa aí, parabéns pela excelente live, o Márcio aí também deixando suas palmas, né, e o Luiz Ângelo também, parabéns, excelente. Lembrando, então, todos, né, que a live vai continuar disponível aqui, quem quiser assistir, relembrar algum ponto que teve alguma dúvida, podem mandar as perguntas ainda aqui, que a gente também faz esse encaminhamento aí a todos que estão participando, e também continue conosco nas redes sociais da Conexão Delta G para ter informações, como a Patrícia falou, dos próximos leilões que os conectados vão estar participando e outras informações e notícias que ao longo dos tempos a gente vai publicando. Agradeço a todos, desejo uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.